Carta de Tiago, capítulo 5, nós vamos ler 2 versículos apenas, que é o versículo de número 17 e o versículo de número 18, amém? Tiago 5, 17 e 18. Preste atenção. Diz assim a Escritura Sagrada: Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você conseguiu entender o que você leu? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Tenha liberdade de falar conosco e através de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, igreja. É muito claro que Tiago, neste último capítulo da sua carta, está nos exortando a nos concentrarmos no poder da oração. É muito claro isso. No capítulo 1 ele vai falar sobre pedirmos sabedoria. No capítulo 2 ele vai nos falar um pouco sobre a fé. No capítulo 3 ele vai falar um pouco sobre a língua. No capítulo 4 ele vai nos falar sobre sermos amigos de Deus ou amigos do mundo. Precisamos tomar uma decisão. Mas no capítulo 5, principalmente nessa segunda parte, no final, ele tenta nos convencer de que é necessário orar. Se você voltar um pouquinho aqui, no versículo 14, ele diz assim: está alguém entre vós doente? Perdão, no versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. E quando chega aqui no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 5, ele fala sobre orar novamente. No versículo 16 ele fala sobre orar novamente. No 17 sobre orar novamente. No 18 sobre orar novamente. Nós precisamos prestar atenção nisto. Porque aqui está um homem que tinha autoridade para falar sobre oração. Aqui está um homem que tinha vida para falar de oração. Apesar de Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, parte de mãe, não aparecer muito nos evangelhos enquanto Cristo ainda vivia. Ele aparece apenas em algumas partes da Bíblia. Porque os irmãos de Jesus não criam nele enquanto ele era vivo. Pelo contrário, duvidavam e zombavam dele. Mas depois que Jesus morreu, e diante de todos os fatos que acompanharam a morte de Jesus, ou seja, quando Cristo morreu, o dia fez-se em trevas, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve um grande terremoto em Jerusalém, tudo ao mesmo tempo. E após a ressurreição de Jesus, alguns túmulos de crentes se abriram no cemitério e pessoas que já haviam morrido fazia tempo ressuscitaram e foram vistas andando pela cidade.
quando todos esses sinais se seguiram à morte e ressurreição de Jesus, então os seus irmãos, que até agora não criam nele, caíram de joelhos e reconheceram que Jesus é o Cristo do Deus vivo. Nós não sabemos muito acerca do ministério de Tiago, apenas o que dizem-nos alguns historiadores, e algum deles, Eusébio de Cesareia, que viveu no século II depois de Cristo. Ele conta-nos que Tiago era um homem excessivamente dedicado à oração. A história de Eusébio de Cesareia, o relato por ele feito, está disponível para qualquer pessoa que queira baixar no seu celular e ler em PDF. Eusébio de Cesareia. E ele disse que Tiago era um homem excessivamente dedicado à oração. E ele permanecia mais tempo durante o dia de joelhos do que de pé. Ao ponto dos seus joelhos serem deformados. Os joelhos de Tiago não eram joelhos normais. Eles eram deformados. Por conta do tempo que ele passava em oração. Outros homens na história seguiram o exemplo de Tiago, como por exemplo, John Wesley. Disse que o lugar da casa de John Wesley, que era de madeira, o chão, diz que ele orava tanto que o chão desgastou-se com a marca do seu joelho. Isso está em um museu, se eu não me engano, na Inglaterra. Eles recortaram aquela parte do chão da casa de John Wesley, onde ele orou a vida inteira, e o chão afundou com seus joelhos. Se eu não me engano, foi Billy Graham, que certa vez esteve nesse museu. Ele era garoto, tinha uns 16 ou 17 anos. Ele olhou para um lado, não tinha nenhum guarda, ele olhou para o outro, não tinha ninguém. Ele passou por debaixo da faixa do museu, foi lá e colocou seus joelhos no mesmo lugar de John Wesley e falou: Senhor, faz-me como esse homem. E Tiago, ele era esse homem. O homem que vivia de joelhos. O homem que orava. O homem que descobriu que não há nenhum outro acesso a Deus, não há nenhuma outra maneira tão eficaz de nos achegarmos a Deus, senão pela oração. E ele tenta convencer no final da sua epístola a mim e a você, de que todo o segredo da nossa vida cristã, todo o segredo da nossa vitória, todo o segredo de permanecermos de pé, de continuarmos adiante, é se eu e você permanecermos de joelhos. Se eu e você não gostarmos de orar, você vai ter que orar sem gostar mesmo, porque não há outro meio, não há outro modo pelo qual Deus possa visitar tão poderosamente a sua igreja, senão pelo meio da oração. E eu quero nesta noite que você acredite na tua oração. Por isso eu quero falar sobre isso. Argumentos em favor da oração. Tiago, ele começa a falar sobre a oração, como eu disse, no versículo 13. Mas eu quero pegar aqui a partir do finalzinho do versículo 17. Perdão, versículo 16. No finalzinho do versículo 16, Tiago diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. O primeiro argumento que Tiago nos traz a favor das nossas orações é que a oração de uma pessoa, quantas? Uma, basta para Deus agir. Uma. Não precisamos de uma multidão. É claro que se a igreja se unir para orar, isso é muito bom. É
Claro que se um grupo de irmãos se encontram para fazer uma campanha de oração, isso é muito bom. Mas se todo mundo na terra desistir de orar, e se a igreja no mundo parar de orar, você nunca vai poder dizer assim, já que ninguém ora, eu também não vou orar. Não, isto não é desculpa, porque Deus não precisa do grupo, Deus não precisa da quantidade, Deus não precisa da multidão. Ele só precisa que um justo se coloque de joelhos, e ele fará com que a oração desse justo se torne poderosa. Um justo. Um justo. A Bíblia está cheia de milagres que foram operados pela oração de uma pessoa. De uma pessoa. Por exemplo, no capítulo 10 do livro de Josué, a Bíblia diz que durante uma batalha, para defender a cidade de Gibeão, Josué, vendo que o dia já estava entardecendo e queria começar a escurecer, ele pensou consigo, se o dia escurecer, nós vamos perder a guerra. Então ele tem uma atitude, irmãos, tão ousada, que nos dá uma lição, que nada é impossível para quem ora. Ou você sai daqui nesta noite disposto a orar, ou a tua vida nunca vai mudar. Josué, uma atitude de ousadia, ele para, e ele faz uma oração a Deus. No meio desta oração, ele dá uma ordem ao sol, e ele diz, sol, fique em cima da cidade de Gibeão. E tu, lua, porque quando o sol baixa, a lua sobe, certo? Ele falou, e tu, lua, continue aí no vale de Ajalon. E a Bíblia diz que o sol parou. Não, você não entendeu. A Bíblia diz que o sol parou. Não, você ainda não entendeu. A Bíblia diz que o sol parou, porque um homem orou. Um homem orou. Outro milagre que foi operado através da oração de um homem está registrado em Atos, que é a oração de Pedro pela ressurreição de Dorcas, a costureira. A Bíblia nos ensina que Pedro estava na cidade de Jope, quando Dorcas, que morava na cidade de Lida, morreu. Lavaram o corpo, prepararam uma sala para o velório e colocaram ela para ser velada. Ficando sabendo que Pedro estava na cidade ao lado, essa irmã era uma irmã conhecida, porque ela costurava para a igreja. Disseram, Pedro está aqui do lado, então vamos comunicá-lo que Dorcas está aqui sendo velada. Vê se dá tempo dele chegar antes do enterro. Chamaram Pedro. Pedro veio. Quando Pedro chegou, a comoção era total, era uma irmã muito amada, todo mundo chorando. E as mulheres mostravam para Pedro, as viúvas mostravam para Pedro os vestidos que aquela mulher tinha costurado para os santos, para os crentes. E Pedro falou, onde ela está? Está aqui na sala. E quando Pedro entrou, ele pediu para que todos saíssem, fechou a porta, ficou só ele e o cadáver ali. Ele dobrou os joelhos, fez uma oração sozinho. Ele não disse, irmãos, vamos dar as mãos. Ele não me disse, irmãos, me ajude aqui. Não. Ele dobrou os seus joelhos. Quando ele se levantou, ele disse, Tabita, levanta-te. Era o apelido dela. E ela abriu os olhos, sentou no caixão. Quando Pedro abre a porta, sai de mão dada com Dorcas. Um homem. Os maiores milagres na Bíblia, irmãos. Eu poderia aqui citar vários, desde Elias. Os maiores milagres na Bíblia aconteceram quando pessoas oraram sozinhas. Elias, quando ressuscitou o filho
da viúva. Ele ficou sozinho com ela no quarto. Eliseu, quando ressuscitou o filho da sunamita, ficou sozinho com ele no quarto. Jesus, quando foi ressuscitar a filha de Jairo, mandou todo mundo sair, ficou sozinho com ela no quarto. Para mostrar que Deus está disposto a honrar as orações que são feitas com confiança e com fé no seu poderoso nome. Portanto, se até hoje você estava se sentindo meio sozinho, que você estava numa luta meio sozinho, que você estava orando por alguma coisa meio sozinho, não se desanime por isso, porque só a tua oração já é suficiente para te dar a vitória. Aleluia! Primeiro argumento em favor das nossas orações. A oração de uma pessoa é poderosa. O segundo argumento que Tiago nos traz em favor das nossas orações, para que eu e você sejamos encorajados a orar, é que a oração, ela não é um privilégio de uma classe. A oração não é o privilégio de uma classe. Ele diz aqui no versículo 17, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Pare um pouco. Nós temos a mania de pensar que os homens que realizaram grandes feitos em nome de Deus, eles eram pessoas tão santas, tão santas, tão santas e tão perfeitas, que eles devem ter passado boa parte da vida dentro de uma redoma de vidro, de tão santos que eles eram. Quando nós pensamos em Paulo, nós falamos, esse deveria constantemente estar em cima de um pedestal de ouro. Quando pensamos em Moisés, falamos, este deveria estar dentro de uma redoma de cristal. Quando pensamos em Elias, nós pensamos em homens assim, que brilhavam, homens que eram tão perfeitos que Deus gostava deles. Tiago vem agora desconstruir isso. Tiago vem desconstruir isso. Moisés já tinha matado uma pessoa. Alguém aqui já matou alguém? Graças a Deus. E se matou, espero que já tenha pago a sua conta com a justiça. Moisés já tinha matado um homem. Elias, então, matou vários. Os falsos profetas. Pedro negou o seu grande amigo por 3 vezes. Paulo perseguiu a igreja de Deus e consentiu na morte de alguns santos. Quando você começa a apurar a vida de cada homem de Deus, não havia muita coisa neles, ou quase nada, que fizesse com que suas orações merecessem ser ouvidas. E Tiago vem confirmar isto agora dizendo, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Como eu disse alguns dias atrás, se o profeta Elias se colocasse ali na porta hoje, alguém diria assim, de onde saiu esse doido? Diácono, fica de olho. E se Elias passasse aqui para tomar água lá no fundo, eu acho que iam uns 3 ou 4 diáconos atrás dele. Porque a Bíblia diz que ele se vestia com pelos de camelo, um cinto de couro, descabelado, o cabelo dele era comprido e ele era descabelado, não existia chapinha naquela época. Então imagina esse homem chegando na porta e parando. Mas a Bíblia está dizendo que Deus o ouviu. A Bíblia nos mostra que Deus ouve as orações de pessoas simples. De pessoas simples. Aliás, a Bíblia nos mostra que Deus ouve orações até mesmo de mendigo.
Até as orações de um mendigo são ouvidas. Talvez você olhe numa calçada e fale, ó Deus, que pobre homem. Você não sabe, talvez aquele homem tenha mais fé que você. Porque Deus não olha o estereótipo, Deus não olha por fora, e as orações também não são correspondidas por merecimento. Pelo contrário, a oração está disponível a todos. E você não precisa pagar nada para orar. Basta você querer orar. É como se a dispensa de Deus estivesse diante de você a todo instante. Imagine que um garçom invisível andasse ao teu lado o tempo todo com uma jarra d'água bem fresquinha. E você falasse, ó Deus, que sede, quem me dera ter água para beber. E existe um garçom do teu lado andando com a água. E você fala, meu Deus, não acho água por aqui, onde que eu acho uma água para beber? E um garçom invisível andando do teu lado com água. A oração é o acesso a esta água. A oração é o acesso à provisão de Deus. A oração faz com que a dispensa de Deus, que está constantemente diante de nós, seja transferida para as nossas vidas e supra as nossas necessidades. Então, meu querido e minha querida, não se sinta pequeno, nem diminuído, nem imerecedor, quando o quesito for oração. Porque Deus não olha aparência e nem merecimento, porque pelo mérito nenhum de nós seríamos ouvidos. Mas a oração é algo que nos foi ordenado. Jesus nos disse, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Paulo disse, orai sem cessar. Tiago está falando agora para nós que nós precisamos orar. No versículo 13 ele diz que precisamos orar. No 14 ele diz que precisamos orar. No 15 ele diz que precisamos orar. No 16 ele diz que a oração é poderosa. No 17 ele diz que nós precisamos orar. No 18 ele diz que nós precisamos orar. A oração é um mandamento. E se ela é um mandamento, quando você começar a obedecer este mandamento, e cumprir este mandamento, e viver este mandamento, Deus te corresponderá. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas o que diz a palavra? Que Elias orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Como que é a tua oração, hein? Se é que você tem orado. Como é a tua oração? Não me diga que você ora deitado, coberto, já com a touca. Como é a tua oração? Não basta eu e você orarmos. Existe a maneira de orar. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que Deus não possa ouvir até mesmo um sussurro. Deus ouve. Você pode estar numa rua e de repente você vê um homem mal encarado, você não vai dobrar os seus joelhos e fazer uma oração de 10 minutos. Você vai falar, Senhor, me dá o livramento agora. Uma oração rápida, objetiva, amém. Mas eu estou falando daquela oração que você se encontra com Deus na tua casa. Eu estou falando daquela oração que você está fazendo para vencer uma batalha, para obter a resposta em alguma situação da tua vida. É desta oração que eu estou falando. E esta oração, irmãos, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que Elias orou com fervor. E o que é fervor? Fervor é convicção, é firmeza. Fervor é entusiasmo. Fervor é confiança. Fervor, irmãos, é quando você faz algo acreditando de todo o teu coração que o que você está fazendo obterá um resultado. Isto é fervor. Isto é fervor. Isto é fervor. Deus precisa de servos e servas fervorosos.
Deus precisa de uma igreja fervorosa. Deus precisa de crentes fervorosos. Deus precisa de joelhos que se dobrem e de bocas que se abram com fervor. Se você está tão frio quanto a tua geladeira no inverno, a tua oração não fará muita coisa, ou talvez nada. Diga para quem está do teu lado: geladeira ou óleo fervendo? O que é você? Cumprimente a pessoa que está do teu lado, diga: paz, geladeira. Ou paz, óleo fervendo. Irmãos, Deus odeia a frieza. Sabe o que é frieza? É indiferença com a sua presença. Quando você entrar na casa de Deus, desligue os celulares. Quando você entrar na casa de Deus, jogue o chiclete no lixo que tem ali na portinha. Quando você entrar na casa de Deus, você precisa acreditar que esta noite, algo da parte de Deus pode ser liberado sobre a tua vida. Se alguém quiser conversar, interrompa esta pessoa. Se alguém quiser bater papo, diga: por favor, no final você me conte, porque agora é hora de eu dar atenção à presença de Deus. Frieza espiritual é indiferença. É indiferença. É como se Deus não estivesse aqui. O louvor está acontecendo e estamos conversando sobre outra coisa. A palavra está sendo pregada, estamos falando sobre outra coisa. A campanha está em andamento e você está vendo a hora ou vendo os últimos recados no celular. Isso é indiferença. Deus odeia isto. Apocalipse capítulo 3, Deus diz assim: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não suporta pessoas mornas. Deus não suporta pessoas que já não acreditam em mais nada. Deus não suporta pessoas que já não têm ânimo para mais nada. Você não consegue nada assim diante de Deus. Não pense que Deus gosta de autocomiseração. Deus não gosta de autocomiseração. Coitado de mim, pobre de mim, eu sou tão sofrido, eu passo tantos problemas. Oh Deus, eu tenho tantas dores. Ah Pai, ai Senhor, ai, a minha vida é difícil. Ai, tudo para mim é quase impossível. Por que para os outros é fácil, para mim é difícil? Ah, Senhor, eu não aguento mais. De onde vem tanto problema? Você não chega a lugar nenhum assim. Sacode a poeira da tua roupa. Levanta a tua cabeça na presença do Senhor. Levanta a tua mão ao alto e busque a Deus com fervor. Se a tua luta é com um filho, ou com uma filha, ou com teu cônjuge, busque esta vitória com fervor. Se você está desempregado e não há meio de encontrar emprego, busque este emprego com fervor. Se a tua luta é diretamente contra o diabo, se ele está perturbando tua vida, tua casa, ore a Deus com fervor. Porque, meu irmão e minha irmã, quando você começar a esquentar no teu lugar, quando você começar a ver o suor escorrer do teu rosto, então você está começando a ter a sua oração elevada até a presença de Deus. Saia da frieza, saia da mornidão, saia da morte espiritual. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando devemos orar? Sempre. Sempre. Mas principalmente quando for uma situação que só Deus pode fazer. Nós precisamos orar todos os dias, sempre. Mas principalmente quando for algo que só Deus pode fazer. Então não adianta você ver a tua casa por arrumar. Você sente e você fala. Você fala: ai Deus, quanto serviço. Ó Senhor, manda alguém para me ajudar.
Manda alguém para fazer esse serviço. Senhor, quando eu abrir o olho, que a casa esteja toda arrumada. Você vai ficar orando até a volta de Jesus. O que as tuas mãozinhas podem fazer, a mão de Deus não vai fazer. E sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo pessoas orando por motivos banais. Mas quando é hora de orar por impossível, não crê. Orando por coisas banais. Ai, Senhor, estou indo trabalhar, eu estou meio atrasada. Senhor, faça com que o ônibus não tenha passado ainda. Não, tomara que você perca o ônibus todo dia, até aprender a sair no horário. Aí aparece alguém com uma enfermidade muito grave. Os médicos já desenganaram. Aí você fala assim, não sei se a gente deve orar, né? Vamos ver qual que é a vontade do Senhor, né? Vamos ver a vontade de Deus, né? Não é que você ama tanto a Deus, que você está respeitando tanto a vontade dele, que você é tão incrédulo. É mais fácil jogar a culpa nas costas de Deus do que você orar pela cura dessa pessoa. Esses dias aconteceu algo assim que eu fiquei, meu Deus, como estão as coisas? Uma pessoa me contou, não é dessa igreja, claro que não é. Sua mãe estava enferma no hospital. Preste atenção nisso. Sua mãe estava enferma no hospital. E sua mãe já era uma senhora de idade, sim. Mas era sua mãe. E ela me disse que ligou para sua pastora. Falou, pastora, será que a senhora pode fazer uma visita para minha mãe? Ela está muito mal, eu estou tão triste. Aí a pastora disse assim para ela, irmã, não fica assim não. Ela já é de idade, já está bem velha. Já viveu bastante. Quem sabe não é hora dela partir mesmo. E não foi visitar não. É fácil, né, irmãos? É fácil. É fácil você olhar para aquela situação e falar assim, não, deixa Deus fazer a vontade dele. É fácil, né? Agora, o que Deus vai fazer, aí é por conta dele. Mas ele nos mandou orar. Quando minha mãe estava internada, eu orei muito por ela, minha mãe não foi curada. Mas uma senhora de 83 anos que estava internada no mesmo quarto que ela foi, e eu orei por ela. Minha mãe estava internada com 3 pessoas. Uma mulher com tumor no seio, que ia arrancar o seio. Estava aguardando a cirurgia. Outra senhora com 83 anos, ficava ali só, vegetando, estava muito mal, tudo descompensado nela. E uma outra, na faixa de uns 40 e poucos anos, que os rins tinham parado. Eu orei pela minha mãe, Deus não atendeu a minha oração. Minha mãe não foi curada. Mas aquela senhora que tinha o tumor desapareceu, e ela que estava ali internada para fazer a cirurgia foi dispensada de volta para casa. A que estava com os rins parados, enquanto eu orava com as mãos sobre a barriga dela, mas sem relar, só a altura, ela falou, tá queimando tudo por dentro, o que é isso? Estou sentindo queimar. Eu falei, Deus está operando. No dia seguinte saiu o resultado do exame, o rim tinha voltado a funcionar. Ela recebeu alta. Essa senhora de 83 anos, depois que nós oramos por ela, a mulher reviveu, sentou novamente, voltou a conversar, a falar, deram alta para ela. Não deram para minha mãe. Minha mãe não foi curada. E sabe, irmãos, por um tempo eu fiquei assim, fiquei, vamos dizer assim, magoado com Deus. Fiquei magoado com Deus. Fiquei brigado com Deus. Quem já brigou com seu pai? Eu fiquei brigado com Deus.
Eu falei para Deus, não vou orar por mais ninguém que esteja enfermo. Quando chegar a notícia, pastor, tem alguém internado, você pode visitar? Eu vou falar assim, Deus, seja feita a vontade do Senhor. Se for para morrer, morre, se for para viver, vive. Eu só vou pregar, Senhor, para salvação. Não vou orar por mais ninguém. Eu falei isso para Deus. Não vou orar por mais ninguém. Não adianta, não vou fazer mais. Curou todo mundo, não curou minha mãe. E aí fui numa livraria evangélica. Estava triste, eu falei, deixa eu procurar algum livro para eu ler. E aí, a dona da livraria falou assim, ô pastor, quanto tempo que você não vinha aqui? Que bom que você veio, eu estou com uma dor aqui, tão grande. Eu falei para ela, minha irmã, vai no médico. Vai no médico, porque pode ser pressão, você tem um começo de um derrame. A senhora não pode... Pastor, mas já fui em médico, já me restaram remédio, já tomei, depressão de tudo, não resolve nada, a dor está aqui. Vai em outro médico. Às vezes um não descobre, mas o outro descobre. Falei, não, pastor, mas é que... Não sei, o senhor está com muita pressa? Tinha como... O senhor pôr aqui, irmão... Só quer que eu ore pela senhora? Ai, se você puder, eu agradeço. Irmãos, eu orei com tanta má vontade. Falei, Senhor, aqui está esta mulher, aqui esta dor agora, em nome de Jesus, saia da vida dela. Amém. Ela, nossa, passou. Ah, não. Irmãos, Deus começou a mandar pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. Eu entendi, irmãos, que nós devemos orar assim, enquanto a vida há esperança. Mas a última palavra vem de Deus. Mas não é porque a última palavra vem dele que eu devo desacreditar de tudo. Porque mesmo a última palavra sendo dele, ele pode operar gloriosamente. E a partir daquele dia Deus me mostrou que ele não queria que eu parasse de orar pelas pessoas. Ele queria continuar curando pessoas. Ele queria continuar curando pessoas. Ele queria continuar curando pessoas. Mas tem uma coisa, depois que minha mãe morreu, meu pai que nunca tinha entrado na igreja para um culto, meu pai só ia para a igreja em casamento ou em velório. Mas depois que minha mãe faleceu, meu pai frequentou a igreja até pouco tempo atrás. Não se converteu ainda, mas ele já ouviu tanto a palavra que hoje ele não tem mais a resistência que ele tinha antes. Deus usou uma tragédia para quebrantar um coração que era muito endurecido. Mas o mais importante é que minha mãe partiu para o Senhor. Agora veja, irmãos, para terminar aqui. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 11, que nós devemos ser fervorosos servindo ao Senhor. Quando cantar, cante com vontade. Quando servir ao Senhor, sirva com vontade. Quando vier à casa de Deus, já não venha pensando na hora de ir embora. Quando vier na casa de Deus, venha com vontade. Aproveite cada minuto, cada momento, cada instante. Acredite que há uma luz radiando neste lugar. Acredite que há um rio correndo deste altar. Acredite que há um fogo passando por aqui. E quanto mais tempo a tua vida ficar exposta a esta luz, a este rio, a este fogo, mais mudanças acontecerão na tua vida. Então, quando você orar, ore com fervor. E Elias orou para não chover. E não choveu por 3 anos e meio. Depois Elias orou com fervor para que a chuva voltasse. E a chuva voltou e a terra deu os seus frutos. Não adianta você ficar querendo vencer as coisas na tua força. Você sobe, você desce, você corre, você para, você senta, você levanta, acorda cedo, dorme tarde, você cansa, você soa, mas você não ora. Inverta um pouco. John Wesley disse certa vez. John Wesley acordava às 4:30 da manhã.
Ele dizia que ele fazia uma lista de tudo o que ele tinha para fazer naquele dia. E ele disse que quanto maior fosse a lista, mais tempo de oração ele dedicava. Porque ele entendia que a oração o ajudaria a resolver todos aqueles problemas. Que tal você hoje começar a orar de verdade? Que tal o lugar ao lado da tua cama, ou ao lado do teu sofá, começar a ficar marcado com os teus joelhos? Quem sabe a tua voz começar a ser conhecida no céu, odiada no inferno, mas poderosa na terra. Fecha os teus olhos, meu Deus e meu Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, todo o resultado desta mensagem. O meu desejo, Pai, é que esta igreja seja uma igreja de oração. O meu desejo, Pai, é que ao terminar este culto, que ele termine apenas aqui, mas que continue na casa de cada um, Pai. Que a televisão seja desprezada em troca da oração. Ó Deus, que a internet seja desprezada em troca da oração. Que os aplicativos, Senhor, as redes sociais sejam desprezadas em troca da oração. E que o Senhor permita que os teus servos e as tuas servas vivam e vejam os frutos do seu clamor na tua presença. Faça desta igreja, Pai, uma igreja vitoriosa. E que cada um aqui tenha uma experiência tremenda contigo. Em nome de Jesus, amém e amém.